Vocês já participaram de um talk show? Nós vamos ter um aqui ao vivo, certo? E eu queria chamar aqui a pessoa que vai participar junto comigo, olha, que é o Felipe. Vem cá, cara. Salva de palmas. Ele está aqui perguntando o que é que tu vai fazer comigo, pô. Eu disse, rapaz, nós abrimos uma enquete na internet, certo? Não, tu não podia nem saber. Aí os internautas mandaram algumas perguntas, nós escolhemos ali algumas e nós vamos jogar para ele. E ele está incumbido, meu amigo, assim, na hora, sabe? Ele está incumbido de responder essas perguntas. Acho que ele nem sabe o que é. Tá preparado, cara? Vamos ver. Algumas perguntas, vamos só nortear aqui. Originais sobre a história da IEB, certo? Sobre a estratégia da IEB e sobre o futuro da IEB. E antes de começarmos nas perguntas, cara, conta aí um pouco dessa história aí, desses 4 anos que já tem aqui de IEB em Petrolina, pra gente se inteirar. Vai durar 4 anos. Estão preparados até ficar mais tarde? Cara, é o seguinte, eu acho que para sintetizar isso, que é muito difícil, porque a IEB tem a ver com a minha vida, né? Então, quando eu falo minha vida, eu não estou falando só de tempo, recursos, habilidades que eu tenho dedicado, mas é minha vida mesmo. É tudo, suor, lágrimas, sangue. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Acho que tudo começa com quem eu era. E eu cresci num ambiente religioso. Eu estou antecipando minha introdução da mensagem de hoje, infelizmente. Mas eu cresci num ambiente religioso e eu não conseguia trazer os meus amigos para a igreja. Porque não era um ambiente para os meus amigos, né? E aí, depois de estudar, depois de ter passado por seminário, aquela coisa toda, ter lido a Bíblia de verdade, eu entendi que era possível, sim, construir um tipo de igreja que os meus amigos, ou pessoas que nem ele, gostariam de participar. Então, a história da IEB, na verdade, é uma tentativa de alcançar pessoas que, em geral, o modelo normal de igreja não alcançaria. Então, a história da IEB nasce desse desejo de alcançar esse pessoal. Não é tanto para fazer um negócio modinha ou um ambiente descontraído, legal, embora eu acho que é, mas não é sobre isso. É uma tentativa de realmente alcançar essas pessoas, tentar oportunizá-las a viver um tipo de relacionamento com Deus que eu fui agraciado e eu tive o privilégio de ter, porque alguém falou o Evangelho para mim, alguém falou de Jesus para mim de um jeito que eu entendi. Então, a gente quer fazer isso, fazer com que pessoas diferentes possam ter essa mesma oportunidade que eu tive e que muitos outros aqui também tiveram. Acho que é isso. Entendi. Entendeu, gente? Deu para pegar? Certo. Que massa. Legal saber disso, né? Então, para começar com as nossas perguntas. A primeira pergunta vem de João, certo? E ele pergunta: gostaríamos de conhecer as intenções originais que o levaram a começar a IEB. Como tudo começou, quais foram suas inspirações e motivações iniciais? Deu para entender? Quer que eu repita? Eu acho que eu falei. Então já está tudo respondido? Mas a intenção é essa mesmo, não tem outra coisa. Basicamente isso. Isso? Pronto, fechou. Então, já como respondido, então vamos para Obrigado, João. Eu te li. Então, a pergunta de Maria, certo? Cara, isso não pode ser real. Quais foram os momentos significativos, desafios superados e sucessos alcançados
durante essa jornada? Cara, quem é Maria? Rapaz, eu queria saber também. Maria botou para lá, viu? Vamos tentar ver aí por partes. Primeiro é o quê? Quais foram os momentos significativos? É porque eu estou medicado, mas nem tanto. Então vamos com calma. Né? Tá, os desafios. Eu acho que o maior desafio que eu enfrento sou eu. A constância, a disciplina, porque a gente vê 4 anos, né? Que a gente inaugurou. Se fosse pensar em data mesmo, em ano de verdade, eu acho que a IEB nasceu em 2014. Né? Então, e é todo dia, né? Não é 4 anos. 4 anos parece pouco, né? Mas é todo dia, é um dia após o outro, né? Trabalhando, construindo, respeitando as etapas, ou pelo menos tentando. Então, acho que o maior desafio que eu sofro sou eu mesmo. E sofro nessa constância de todo dia. E aí a outra coisa, que eu acho que também é um desafio muito grande, é porque eu acho que a gente escolheu o pior público possível que uma igreja poderia escolher. Porque a gente escolheu quem não gosta de igreja. Então imagina ser igreja para quem não gosta, pô. Então, quem não gosta de igreja não tem a espiritualidade como prioridade. Não encara Deus como prioridade. Deus é algo além de mim e que é para me servir. Então, assim, é complexo lidar com o público, ler esse público, conversar com esse público, tentar entender, transformar as inquietações, crises, dúvidas desse público em série de mensagens, por exemplo. Para mim é um desafio. Tentar traduzir isso com um processo claro da nossa comunidade. Eu acho que o desafio é ter a humildade para respeitar essas pessoas, né? Saber que eu estou construindo algo, ou a minha parte na construção disso demanda não fazer as coisas do jeito que eu gosto, ou a partir das minhas preferências pessoais. Então, para mim isso é muito desafiador. Eu sei que muita gente trabalha com a gente, que faz a IEB rodar, tem esse mesmo desafio, não é só meu. Porque, por exemplo, tem músicas que eu gosto, tem temas que eu gostaria muito de abordar, tem estruturas que eu acho que são muito legais e a gente poderia adequar à nossa comunidade, mas não é para mim, não é para nós. Então, a gente quer viabilizar a possibilidade dessas pessoas se conectarem com Deus. Então, o desafio é respeitar elas, é realmente amá-las, né? Entender que o que a gente faz é por amor ao Senhor e depois por amor a essas pessoas. Então, eu acho que esse é a bronca. Nossa. Obrigado, Maria. Não acabou ainda. Da Maria ainda. Sim, Maria é maravilhosa e demais. os sucessos alcançados durante essa jornada? Acho que o maior ainda está aqui, né? Acho que é o maior sucesso. Ainda está vivo, né? Está de pé. Está de pé. Porque é uma constância de 14, 16 horas de trabalho todos os dias. Então, eu adoro o trabalho, né? Não estou falando que eu não goste, né? Mas, às vezes, a alma, o corpo não aguenta a pressão. Não aguenta, não acompanha as demandas, né? Ou a necessidade das demandas. Então, estar aqui e ainda ser sóbrio e ainda amar a Deus acima de qualquer coisa e ter esperança que Deus ainda salva pessoas e que Deus salva essas pessoas, para mim é o maior sucesso de todos. Ainda está aqui. Show, velho. Agora a pergunta sobre estratégia, né? Nós sabemos que a IEB... Diz o nome dessa alma, cara. Não, só quando chegar na pergunta. Ah, sim, fechou. Nós sabemos que a IEB ela tem uma estratégia única para alcançar o seu público, né? E o Adriano, ele perguntou diz assim, nós Adriano temos... Imperador, né? Temos muitas igrejas no Vale do São Francisco,
Mas qual a diferença da IEBRE para as outras igrejas? O que ela se difere de todas? Obrigado, Adriano. Eu acho que a primeira coisa a ser dita é que não somos concorrentes. Acho que isso é o ponto de partida para entender melhor a nossa estratégia. Então, a gente só quer alcançar pessoas, a gente quer comunicar. E quando fala de comunicar, não está falando só da mensagem, pregação, a nossa estrutura, o nosso modelo de liderança, tudo que a gente faz. Então, é muito específico e é para conversar com pessoas muito específicas. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender que a gente não está concorrendo com as outras igrejas, né? E depois de entender isso de forma muito clara, é entender que existe um processo que eu entendo que é de Deus, que está acontecendo no mundo todo. Então, o mundo todo está experimentando uma onda pós-cristã. No Brasil, essa onda é um pouco mais tardia, né? Mas a gente já experimenta isso, em que a gente posiciona o cristianismo como uma religião, e uma religião que passou, né, ou que está passando. E eu acho que tudo isso já é muito errado, porque o cristianismo não é bem uma religião, né? Porque o conceito científico, né, de religião é o tipo de relacionamento que o adorador tem com uma divindade a partir da lógica de barganha. Então, eu entrego algo à divindade, a divindade, por sua vez, me retribui. E esse é um ciclo infinito relacional. É a única forma de relacionar com uma divindade. Então, toda a história da civilização, toda a história religiosa do mundo é construída a partir da lógica de barganha, e isso a gente cunha o conceito de religião. Então, o cristianismo não é bem uma religião, porque Deus rompe com essa lógica, porque Ele vem, né? Ele simplesmente decide vir ao nosso encontro, nos trazer para junto dele, independente do que a gente entrega. Então, para mim, o cristianismo não é uma religião. E o desafio, pensando na nossa estratégia, é mostrar isso. É mostrar que o cristianismo não é meramente uma religião e que a fé precisa ser prática. Só que as pessoas já têm uma expectativa a respeito de igreja, né? Então, se você tentar convidar alguém para vir para a igreja, ele já tem uma ideia do que é aquilo. A igreja é o seguinte, vai ter isso aqui, vai ter essas músicas que eu não conheço, um barulho infernal, vai ter um pastor gritando ou me pedindo dinheiro, e no final eu volto para casa sem um trocado. Então, as pessoas já têm uma mentalidade sobre o que é uma igreja, né? E aí a gente tentou construir algo um pouco diferente. A gente trabalha a partir de uma lógica muito presunçosa, eu diria, que é na construção de ambientes irresistíveis. É o que a gente quer fazer. Então, tem 3 elementos que compõem esses ambientes irresistíveis. Para eles serem irresistíveis, eles têm que ter esses 3 elementos. O Enzo vai perguntar já aqui sobre isso aí. Eu vou já responder o Enzo. Então, o primeiro elemento é um lugar atraente. E aí, quando eu penso sobre lugar atraente, eu não estou pensando lugar atraente para mim. Até porque eu não curto muito essa coisa muito obscura, né? Eu não sinto um prazer imenso de pregar com slides. Que alegria, vou preparar 40 slides para falar domingo. Eu acho completamente desnecessário isso. Mas eu sei que isso vai deixar o ambiente esteticamente melhor, eu sei que vai comunicar melhor, e aí eu já estou dando um spoiler do segundo elemento de um ambiente irresistível, que é uma apresentação cativante. Então, o lugar tem que ser atraente, ele tem que falar com o nosso público, ele tem que ser chamativo, as pessoas têm que entrar aqui e saber que a gente não está simplesmente tentando ostentar com a nossa estrutura, porque o nosso público tem essa percepção de igreja. A gente não está querendo impressioná-los com requinte, mas a gente tem um ambiente absolutamente funcional, que supre a nossa demanda e que visa administrar da melhor maneira possível os recursos que a gente tem aqui. Então,
basicamente é isso. Então, a apresentação, ela precisa ser cativante. E, por fim, o conteúdo precisa ser prático, tem que ser útil. Então, geralmente, se você já assistiu uma das nossas palestras, mensagens, não sei como é que você chama isso, mas elas sempre vão terminar. Não é que é só no final que tem a parte prática, mas elas sempre vão terminar com aquele conceito para refletir e praticar. Porque a fé precisa ser prática. Então, as pessoas da nossa época, elas não querem simplesmente entender o que se é dito, mas saber para que serve. Então, não faz muito sentido você vir para cá, o seu amigo vir para cá e escutar um negócio de 25 minutos, que é mais ou menos o que dura aqui uma mensagem da gente, né? 25 a 27 minutos, né, aproximadamente. Então, fique tranquilo, antes de 11 horas você sai daqui hoje. E aí, cara, tem que servir para alguma coisa, né? Tem que mexer com alguma área da minha vida. Então, é um exercício duro, né, de fazer, porém, é um exercício necessário e a gente sabe que comunica com essas pessoas. Então, a nossa estratégia, basicamente, permeia em criar ambientes irresistíveis para que pessoas sem igreja amem participar. Seria basicamente isso. Show. Massa. Pronto, voltando aqui, o Enzo, né? Ele pergunta: poderia compartilhar um pouco sobre como a estratégia foi concebida e implantada para criar ambientes irresistíveis? Pronto. Como eu disse há pouco, eu penso que tem algo muito de Deus acontecendo no mundo na direção dessas pessoas, desse público especificamente. E quando eu pensei a primeira vez na possibilidade de uma igreja como a nossa, eu estava em Catinga Grande, sem internet, sem telefone, sem água. Então, assim, era um breu, né? E eu comecei a sonhar com isso. E aí eu pensei que talvez essa ideia era só minha, né? Olha, cara, porque eu estava lendo a Bíblia. Eu entendi que a gente tinha que plantar esse tipo de igreja lendo a Bíblia. Entendi que o que Deus queria de mim, que Deus queria do seu povo, era que alcançasse as pessoas que estão fora, que estão distantes, né? Que não entendem muito a nossa fé. E eu também vou falar um pouco disso na mensagem. Estou dando já um spoiler. Tá, e aí, quando eu saio, né, do sertão de verdade, porque petrolinense não experimenta sertão de verdade, né? Pelo menos o perímetro urbano pensa que está em Los Angeles, né? Mas saindo um pouquinho daqui, minha gente, é pressão, né? E quando eu voltei para a cidade, comecei a ler sobre isso, cara, foi impressionante, porque eu vi isso acontecendo no mundo todo. E aí eu conheci uma rede de igrejas no mundo todo que trabalha afinco no alcance dessas pessoas. E aí eles utilizam de uma estratégia muito parecida com essa, e aí a gente fez uma pequena adaptação para o nosso contexto de IEB, e a gente utiliza disso. Então, foi um Ctrl+C, Ctrl+V editado. Tipo isso. Massa, né? Meio que olhou em outros lugares e vai pegando o que é bom, o que é legal e trazendo. Tipo isso. Uhum. Show. E a próxima pergunta, né? Falar um pouco sobre o futuro. A Maria Rita que mandou, certo? E ela pergunta: qual o seu sonho para o futuro da IEB? Como você a vê daqui a 5 anos? Cinco anos. Não pode ser 3. Ela pediu 5 anos. Eu só tenho um plano para 3. Yeah. Mas não é tanto a IEB. A IEB, para mim, é um meio. É um instrumento. Só uma etapa, né, do grande processo. Não sei se vocês são muito familiarizados com denominações de igrejas, né? Placas de igreja, né? Então, o meu sonho é igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais se juntarem recursos e apoiarem um projeto de uma plantação da Assembleia de Deus.
Então, esse é meu sonho. Isso é o que eu quero. Assim, Só que eu sei que, como Deus disse para o Samuel, que é um texto que a gente lê só por um viés, né? Deus disse para o Samuel um negócio seguinte, quando ele foi escolher o rei de Israel. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E a gente foca muito na parte de Deus para a gente se confortar e saber que Deus olha para o nosso coração, aquela coisa toda, né? Mas a gente esquece da primeira parte do texto que diz: o homem vê a aparência, né? Então, desconsiderar isso seria burrice. Então, eu sei que as pessoas precisam ver alguma coisa materializada. Elas precisam ver o resultado antes de dar o passo. Então eu sei que para que eu chegue no lugar onde eu quero chegar, eu ainda tenho muito vívido no meu coração esse sonho de ver igrejas não com a mesma estética da IEB, mas focada nas pessoas que ela foi chamada para alcançar. Eu quero ver muitas igrejas desse tipo sendo plantadas. E aí elas vão ter estéticas, estrutura, liderança diferentes. Mas esse basicamente é o meu sonho. Então, por isso que eu falei 3 anos, porque os próximos 3 anos, ou melhor, a partir de fevereiro do ano que vem, já começa uma nova etapa para a IEB. E aí minha tarefa é começar a pedir desculpa a todas as outras igrejas que a gente ofendeu com as nossas pregações. Tu acha que isso aconteceu? E começar um caminho árduo, né? Nesse sentido, para a gente juntar forças para o Evangelho avançar, não somente na nossa cidade, mas em toda a nossa região. Porque estruturas boas em regiões como o Sudeste, Centro-Oeste é um pouco mais fácil de fazer. Mas na nossa região é um desafio muito grande ainda. Porque quando a pessoa começa a se destacar um pouquinho, crescer um pouquinho, eles já vão embora. Então os nossos melhores líderes, pastores, eles vão embora. Então alguém tem que fazer algo a mais na nossa região e avançar um pouco mais com a intenção certa. Eu espero sobreviver até lá, né? E ver esse sonho. Então meu sonho é isso, é ver o máximo de igrejas possível num sistema de cooperação entre igrejas que são de fato igrejas plantadas para um público específico. Então essa é a minha visão de futuro. Aí já sai um pouquinho da IEB e já foco um pouco mais nesse sonho maluco, que é quase impossível de realizar, mas vamos ver o que vai dar. Realmente difícil. Mas que massa. Vocês entenderam, galera? Acabou? Todas as perguntas, todas as respostas. Deu para entender? Acabou? Acabou, cara. Valeu. Tá vendo? Você sobreviveu. Manda um abraço para o Enzo. Nossa, aplaudi, em nome de Jesus, aqui, Felipe, participante, esteve aqui conosco. Isso é um pouco da IEB, gente.